Olá, revivados! Aqui é a doutora Nítia de Paula e hoje eu quero conduzir você a uma mensagem diferente. Não é apenas uma reflexão, não é apenas uma oração, é um momento de posicionamento. Porque existe uma corrente invisível que pode passar de geração em geração dentro de uma família. Às vezes essa corrente não tem nome, mas você conhece os sinais dela. É aquela voz interna que diz: isso não é para mim, na minha família ninguém prospera, eu sempre tenho que lutar muito, quando tudo começa a melhorar, alguma coisa acontece. Meu corpo não aguenta, eu vivo cansada, eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo de não dar conta. E sem perceber, muitas pessoas passam a vida repetindo padrões que não começaram nelas. Padrões de escassez, padrões de medo, padrões de culpa, padrões de autocobrança, padrões de adoecimento emocional, padrões de ansiedade, padrões familiares de derrota, de aperto financeiro, de exaustão e de falta de esperança. Mas hoje eu quero declarar algo sobre a sua vida. Estes ciclos não precisam continuar em você. Você pode honrar a sua história sem repetir as dores da sua história. Você pode amar a sua família sem carregar todos os pesos que vieram antes de você. Você pode reconhecer o que aconteceu, mas decidir que a sua casa, a sua mente, seu corpo, a sua fé e o seu futuro serão conduzidos por uma nova palavra. A Bíblia nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua, e isso é muito profundo, porque aquilo que você declara todos os dias não é apenas som, é direção, é identidade, é semente, é posicionamento. E hoje eu quero conduzir você em afirmações de fé, de saúde, prosperidade, cura emocional e libertação de ciclos antigos. Mas eu quero que você entenda algo antes. Eu não estou falando de pensamento mágico. Eu não estou falando para você abandonar tratamento médico, cuidado com o corpo, organização financeira, terapia, responsabilidade ou decisões práticas. Não é isso. Como médica, eu preciso dizer isso com muita clareza. Fé não anula responsabilidade. Fé fortalece a responsabilidade. A palavra não substitui a ação. A palavra direciona a ação. A oração não substitui cuidado. A oração sustenta o cuidado. Então receba essas palavras como decretos de fé, como alinhamento espiritual, como uma forma de reeducar sua mente, fortalecer sua identidade e reposicionar sua história diante de Deus. Respire fundo. Acalme o coração. E se fizer sentido para você, repita comigo. Hoje eu renuncio toda a palavra de escassez que declarei sobre mim. Eu renuncio toda a frase de derrota que aceitei como verdade. Eu renuncio toda a identidade de medo que tentei carregar por tantos anos. Eu não sou definida pela dor da minha família. Eu não sou definida pela falta. Eu não sou definida pelos diagnósticos. Eu não sou definida pelas perdas. Eu não sou definida pelas portas que se fecharam. Eu sou filha de Deus. Eu sou conduzida por uma força maior do que a minha força. Eu sou guiada por uma sabedoria maior do que a minha lógica. Eu sou sustentada pela graça. Eu sou chamada para viver com propósito, saúde, prosperidade e paz. A partir de hoje, eu escolho uma nova linguagem. Eu escolho falar vida. Eu escolho falar fé. Eu escolho falar cura. Eu escolho falar direção. Eu escolho falar abundância com responsabilidade. Eu escolho falar prosperidade com propósito. Eu escolho falar saúde com consciência. Eu escolho falar descanso sobre a minha casa. Eu escolho falar paz sobre a minha mente. Eu escolho falar força sobre o meu corpo. Eu escolho falar esperança sobre o meu futuro. Eu vivo debaixo da provisão de Deus. A minha vida não é governada pelo medo de faltar.
A minha vida é conduzida pela confiança no Deus que sustenta, direciona e abre caminhos. Eu abro a minha mente, o meu coração, para receber tudo aquilo que Deus preparou para mim. Eu recebo novas ideias, eu recebo novas oportunidades, eu recebo sabedoria para administrar, eu recebo coragem para agir, eu recebo discernimento para dizer sim ao que vem de Deus e não ao que vem da ansiedade. Eu não preciso perseguir a prosperidade com desespero, eu preciso me alinhar com propósito, disciplina, fé e ação. O dinheiro não é o meu Senhor. Deus é o meu Senhor. O dinheiro é uma ferramenta e eu escolho usá-lo com sabedoria, generosidade e propósito. Eu libero agora toda a crença de que eu não mereço prosperar. Eu libero toda a culpa por desejar uma vida melhor. Eu libero toda a vergonha de crescer. Eu libero toda a programação de escassez. Eu libero toda a memória de falta. Eu libero todo o medo de que se eu prosperar algo ruim vai acontecer. Eu aceito viver uma prosperidade limpa, uma prosperidade guiada por Deus, uma prosperidade que abençoa a minha casa, uma prosperidade que honra a minha missão, uma prosperidade que me permite cuidar, servir, realizar e contribuir. As oportunidades certas chegam até mim. As conexões certas se aproximam. As portas certas se abrem. As ideias certas florescem. Os caminhos que não são de Deus se fecham sem que eu precise sofrer por eles. E os caminhos preparados por Deus se revelam com paz. Eu não vivo mais debaixo do medo do final do mês. Eu vivo debaixo da direção do Pai. Eu não vivo mais reagindo à escassez. Eu vivo aprendendo a administrar a provisão. Eu vivo posicionada em fé. Eu não vivo mais presa ao desespero. Tudo aquilo que é meu por direção divina chega no tempo certo, pela porta certa, da forma certa. Não há atraso no meu bem quando eu caminho com Deus. Não há perda quando Deus redireciona. Não há fracasso quando Deus ensina. Não há vergonha quando Deus reposiciona. Eu recebo com gratidão e aquilo que chega às minhas mãos será administrado com sabedoria. Eu pago minhas contas com responsabilidade, eu organizo minha vida com maturidade, eu honro meus compromissos com consciência, eu não fujo da realidade, eu caminho com Deus dentro da realidade. E por isso eu declaro, a minha vida financeira entra em ordem a partir de agora. Meus pensamentos entram em ordem, minhas decisões entram em ordem. Minha casa entra em ordem. Minha agenda entra em ordem, minha saúde entra em ordem, meu coração entra em ordem. Hoje eu dissolvo os padrões de escassez que tentei carregar sem perceber. Eu não preciso repetir a história de dor dos meus antepassados. Eu honro quem veio antes de mim, mas eu não aceito perpetuar todo o ciclo que firou a minha linguagem. Eu declaro que em mim começa uma nova memória, uma memória de fé, uma memória de saúde, uma memória de prosperidade, uma memória de paz, uma memória de sabedoria, uma memória de amor, uma memória de Deus no centro. Eu sou livre do medo de faltar, livre do medo de crescer, livre do medo de receber, livre do medo de prosperar, livre do medo de recomeçar. Livre do medo de ser quem Deus me chamou para ser. Agora eu quero falar sobre saúde. E eu falo sobre isso com muito respeito, porque saúde é algo sagrado. O corpo é templo do Espírito Santo. O corpo fala, o corpo responde às nossas escolhas, às nossas emoções, ao nosso ambiente, à nossa alimentação, ao nosso sono, ao nosso nível de estresse, à nossa fé e ao nosso cuidado diário. Por isso, eu não declaro sobre o meu corpo palavras de ódio. Eu não amaldiçoo o meu corpo. Eu não vivo em guerra com o meu corpo. Eu não trato o meu corpo como inimigo. Eu declaro que meu corpo é um templo da vida de Deus.
Meu corpo merece cuidado, meu corpo merece descanso, meu corpo merece alimento verdadeiro, meu corpo merece movimento, meu corpo merece amor, meu corpo merece atenção, meu corpo merece tratamento quando necessário, meu corpo merece ser ouvido. Eu permito que a saúde se manifeste em mim por meio de escolhas sábias, cuidado adequado, fé fortalecida e direção de Deus. Cada respiração me lembra que ainda há vida em mim. Cada manhã é uma oportunidade de recomeço. Cada decisão saudável é uma semente plantada no meu futuro. Eu libero o medo, porque o medo constante adoece. Eu recebo o amor de Deus agora, porque o amor restaura. Eu libero a tensão que não me pertence. Eu não carrego mais o peso de todos. Eu não carrego mais a culpa de todos. Eu não carrego mais as expectativas de todos. Eu não carrego mais responsabilidades que Deus não me entregou. Meu corpo agradece quando eu descanso. A minha mente agradece quando eu confio. Minha mente agradece quando eu entrego. Eu declaro saúde sobre a minha mente, saúde sobre o meu coração, saúde sobre as minhas emoções, saúde sobre o meu corpo, saúde sobre a minha casa, saúde sobre a minha rotina, saúde sobre a minha forma de viver. Eu escolho perdoar porque o perdão me liberta. Eu escolho soltar ressentimentos, porque ressentimento é uma prisão silenciosa. Eu escolho deixar Deus tratar aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Eu escolho não adoecer por histórias que precisam ser entregues ao altar. Eu escolho dormir em paz. Eu escolho acordar com esperança. Eu escolho me alimentar com gratidão. Eu escolho cuidar de mim sem culpa. Eu escolho respeitar meus limites. Eu escolho buscar ajuda quando necessário. Eu escolho viver de forma mais consciente. Meu sistema imunológico é precioso. Meu corpo tem inteligência. Minha mente pode ser renovada. Minhas emoções podem ser reorganizadas. Minha vida pode entrar em equilíbrio. Eu declaro vitalidade. Eu declaro longevidade com propósito. Eu declaro força para cumprir minha missão. Eu declaro energia para viver o que Deus preparou para mim. Eu declaro sabedoria para cuidar do meu corpo antes que ele grite. Eu declaro disciplina para fazer o que precisa ser feito. Eu declaro coragem para mudar hábitos. Eu declaro humildade para reconhecer o que precisa ser tratado. Eu declaro paz para atravessar processos. Eu declaro que não viverei mais em guerra comigo mesma. A inteligência de Deus que criou meu corpo também me conduz a cuidar dele. Deus pode usar a fé. Deus pode usar a medicina. Deus pode usar pessoas. Deus pode usar processos. Deus pode usar tempo. Deus pode usar descanso. Deus pode usar decisões simples que, repetidas todos os dias, transformam a vida inteira. Eu não desprezo os recursos que Deus coloca diante de mim. Eu recebo cuidado, eu recebo direção, eu recebo sabedoria, eu recebo cura interior, eu recebo restauração emocional, eu recebo força para recomeçar. Agora ouça com atenção. Aquilo que você declara com fé precisa ser sustentado com postura. Não adianta declarar prosperidade e continuar vivendo em desorganização. Não adianta declarar saúde e continuar tratando o corpo com negligência. Não adianta declarar paz e continuar alimentando pensamentos de guerra. Não adianta declarar fé e continuar obedecendo ao medo. A palavra precisa encontrar concordância nas atitudes. Por isso hoje eu não apenas falo, eu me posiciono, eu decido, eu escolho, eu avanço, eu assumo a responsabilidade pela minha parte e entrego a Deus aquilo que só Ele pode fazer. Eu declaro agora com fé, o ciclo da pobreza está sendo quebrado em mim. Declare isso comigo. O ciclo da escassez está sendo quebrado em mim.
O ciclo do medo está sendo quebrado em mim. O ciclo da autocobrança destrutiva está sendo quebrado em mim. O ciclo da exaustão está sendo quebrado em mim. O ciclo de adoecer por carregar peso demais está sendo quebrado em mim. O ciclo de me diminuir está sendo quebrado em mim. O ciclo de aceitar menos do que Deus preparou está sendo quebrado em mim. Eu sou livre para viver uma nova história. Eu sou livre para prosperar com propósito. Eu sou livre para cuidar da minha saúde. Eu sou livre para descansar sem culpa. Eu sou livre para receber. Eu sou livre para crescer. Eu sou livre para recomeçar. Eu sou livre para ser instrumento de bênção na minha família. Eu sou a virada que a minha história precisava. Eu sou o ponto de partida de uma nova linguagem. Uma linguagem de fé, uma linguagem de saúde, uma linguagem de prosperidade, uma linguagem de sabedoria, uma linguagem de amor, uma linguagem de Deus no centro. Hoje começa aqui, hoje começa em mim. Eu aceito o meu bem com humildade. Eu aceito minha missão com coragem. Eu aceito minha cura interior com fé. Eu aceito minha prosperidade com responsabilidade. Eu aceito minha saúde como prioridade. Eu aceito viver uma vida mais alinhada com Deus. Nada falta quando Deus é o meu pastor. Nada faltará quando eu caminho em obediência, sabedoria e fé. Eu sou abençoada, eu sou cuidada, eu sou guiada, eu sou fortalecida, eu sou restaurada. Eu sou próspera em Deus. Eu sou saudável em construção. Eu sou inteira em processo. Eu sou amada pelo Pai. E aquilo que Deus começou em mim, Ele é fiel para completar. Agora, guarde estas palavras no coração. Repita ao acordar. Repita antes de dormir. Mas principalmente, viva em concordância com elas. Fale vida sobre você. Fale vida sobre sua casa. Fale vida sobre sua saúde. Fale vida sobre sua família. Fale vida sobre o seu futuro. E quando a voz antiga tentar voltar dizendo isso não é para mim, responda aí com fé. Em Deus, uma nova história começa em mim. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu sou abençoada, eu sou cuidada, eu sou guiada por Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa quebrar ciclos antigos e se lembrar de que ainda existe uma nova história possível. Eu sou a doutora Nídia de Paula. Que Deus abençoe sua vida, sua saúde, sua casa, sua família, seus projetos e o seu propósito. Amém.